Sidney, você é católico? Foi a pergunta que eu recebi. E a minha resposta é: eu não só sou católico, como tenho boas razões para isso. Quer saber quais são as razões? Me acompanhe logo depois da vinheta. Eu poderia dar mais de 100 razões do porquê sou católico, né? Mas eu vou ficar aqui para o vídeo não ficar muito longo com 3 razões, tá? A primeira razão do porquê sou católico: porque a Igreja Católica foi edificada por Jesus. Então, às vezes nós vamos ouvir vozes dissonantes dizendo: Jesus nunca fundou nenhuma igreja. Bom, não é isso que me diz a Bíblia. A Bíblia me diz assim. Se você quiser dar uma pausazinha aqui, pega a sua Bíblia lá, você vai abrir em Mateus, capítulo 16, o versículo é o 18. Você dá uma pausa, pega a Bíblia e acompanha comigo. Você vai ver lá que está escrito as seguintes palavras. Jesus dizendo para os apóstolos: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que é edificar? Edificar é construir a partir do solo ou a partir do nada. Então Jesus edifica sim uma igreja, né? Então essa história de que Jesus nunca fundou igreja é balela. A própria Bíblia nos diz que Jesus edificou uma igreja. E a pergunta é: Jesus é mentiroso? A resposta é não, ele não mente. Bom, se ele não mente, existe uma igreja que foi edificada pela pessoa de Jesus Cristo, tá? E essa igreja que ele edifica, ele coloca... talvez surja a pergunta: Sidney, mas como é que você está me falando que a igreja que Jesus edificou, ela é a igreja católica? Por causa de algumas características, tá? Uma das características é que quem Jesus coloca como pastor desta igreja que ele edifica é a pessoa do apóstolo Pedro, tá? Então, quando nós vamos lá em João, a partir no capítulo 21, a partir do versículo 15, nós vamos ver Jesus, depois de ressuscitado, conversando com Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E por mais uma vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus confere a Pedro o humus de ser o pastor da igreja que ele edificou, né? Então aqui nós temos claramente que Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Depois disso, a sucessão apostólica veio acontecendo. Depois de Pedro, nós temos Lino, Cleto e assim sucessivamente, até chegarmos hoje na figura de Francisco, tá? Então esse é o primeiro motivo: edificada por Jesus e colocou Pedro como pastor. Segundo motivo, né? Se a igreja não fosse guiada por Deus, eu não acreditaria nela. A solução que Jesus encontra é que a igreja que ele edifica sobre a pessoa de Pedro e pede a ele que seja o seu pastor, ele também promete que o Espírito Santo a guiará em toda a verdade, tá? Então nós vamos em João, no capítulo 14, né? Eu acho que a partir do versículo 26, alguma coisa assim, a minha cabeça às vezes foge, tá? Pega o capítulo 14 e leia, você vai ver lá Jesus dizendo que ele enviará o Espírito Santo que guiará a igreja em toda a verdade. Você não vai encontrar a palavra igreja, mas ele está dizendo para os apóstolos, os mesmos sobre os quais ele disse: eu vos darei a chave do reino dos céus, né? Então, para esses ele está dizendo que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade, tá? Então nós temos uma igreja edificada por Cristo, tendo Pedro como pastor, e nós temos o Espírito Santo guiando a igreja na verdade, ensinando a ela todas as coisas. Existe aqui mais uma promessa de Jesus que eu vou deixar dentro dessa razão. Jesus faz a seguinte promessa: eis que eu estarei convosco
todos os dias até o final dos séculos. Mateus 28, tá? Você vai encontrar Jesus dizendo isso. Então Jesus faz uma afirmação para os apóstolos que receberam o Espírito Santo, sobre o qual a igreja foi edificada, que ele nunca os abandonaria, estaria com esta igreja até o final dos séculos. E disse também que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? Terceiro motivo, vamos lá, só lembrando, primeiro motivo, igreja edificada pelo próprio Cristo. Segundo motivo, guiada pelo Espírito Santo em toda a verdade. Terceiro motivo, você vai falar, Sidney, igreja formada por homens, como é que fica isso? Bom, eu já disse que o Espírito Santo a guiaria em toda a verdade e que Jesus estaria com ela até o final dos séculos. A terceira parte do porquê eu sou católico é porque Jesus deu a esta igreja as chaves do reino dos céus e disse aos apóstolos, tudo o que vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu, tudo o que vocês desligarem na terra, eu desligarei nos céus, tá? Então, em Mateus, no mesmo capítulo 16, se não me engano, o versículo é o 19, Jesus faz essa afirmação, ele entrega as chaves do reino dos céus para os seus apóstolos, sobre os quais edificou a igreja. Então, para resumir, as minhas 3 razões, poderia ser muito mais, mas eu vou ficar aqui, do porquê eu sou católico. A minha igreja fundada por Jesus Cristo, tendo Pedro como pastor. Segundo motivo, a minha igreja guiada pelo Espírito Santo em toda a verdade recebe a promessa de Jesus de estar com ela até o final dos séculos. E terceiro, esta igreja recebe do próprio Cristo o poder de ligar e desligar. Então, meus queridos, não saiamos desta igreja. Ela é o corpo místico do qual Jesus é a cabeça. A ação da igreja neste mundo é a ação do próprio Cristo. A igreja católica agindo no mundo, o próprio Cristo que age no mundo, porque ele disse, o que vocês fizerem na terra, eu faço no céu. Não gostou? Então discuta com Jesus, porque foi ele que estabeleceu desta forma. Muito bem, se você me acompanhou até aqui, o que eu peço? Inscreva-se no meu canal, mande esse vídeo para o máximo de gente que você conseguir, compartilhe com o grupo da sua família, manda para aquela pessoa que é católica, que também gosta de saber sobre o catolicismo, manda para o seu colega protestante, olha aqui as razões porque o meu colega é católico, e coloque aqui nos comentários se você é católico, você coloca, sou católico, amo a minha igreja. Se por acaso você me assiste também, que é de outra denominação, coloca aqui, Sidney, não concordo com você, sou protestante e também está tudo certo. Mas compartilha isso, me ajude a evangelizar, que Deus nos abençoe.